Sejam todos bem-vindos a esse culto, seja bem-vindo à nossa igreja. Hoje nós estamos novamente retornando às atividades presenciais também, mas a gente vai manter nossa programação online. E para você que chegou agora, para você que está se aproximando agora desse culto, Deus te abençoe com uma ótima semana. Nós vamos orar e na sequência nós vamos cantar alguns louvores ao nosso Deus. Que Deus te abençoe com um excelente culto. Vamos orar ao nosso Deus? Baixa sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Senhor. Querido e amado Deus, obrigado por esse culto, obrigado por estarmos juntos. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui como igreja para celebrar o Teu nome. Obrigado mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntos, entre irmãos aqui nesse mesmo lugar, respeitando com certeza as devidas orientações que nos deram. Mas Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de Te louvar, pela oportunidade que temos de declarar louvores a Ti e saber que Tu estás cuidando de cada um de nós. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela proteção, que Tu possa abençoar cada família que está aqui, cada família que está nos assistindo online nesse momento ou em algum outro momento irá assistir. Obrigado por tudo, Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, por uma forma de agradecer, porque nós estamos juntos novamente, né? Prontos para louvar o nosso Deus. Então, muito obrigado, vamos louvar o nosso Deus, vamos lá. Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa também. Vamos começar a nossa noite louvando o nosso Deus. Nas palmas. Celebra o Senhor. Em suas portas entrarei com louvor, em seus átrios hinos eu cantarei. Seu louvor estará em meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, me vestiu com vestes de louvor. A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, canto essa canção. Celebrarei e cantarei, celebrarei e dançarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Celebrarei e aplaudirei, celebrarei e saltarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Com júbilo celebrai ao Senhor, com hinos de louvor. Em sua presença grande alegria e liberdade em seu amor. Com júbilo celebrai ao Senhor, com hinos de louvor. Em sua presença grande alegria e liberdade em seu amor. Em suas portas entrarei com louvor, em seus átrios hinos eu cantarei. Seu louvor estará em meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, essa canção celebrarei e cantarei, celebrarei e dançarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Celebrarei a flor, em sua presença grande alegria e liberdade em seu amor. Amém. Louva o nome do nosso Deus com uma salva de palmas. Vamos continuar louvando a Ele essa noite.
A igreja do Senhor louvando o nome dele. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro Deus, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus, só Deus. E na terra não há nenhum outro como Ele. Ele é o único, verdadeiro, o único Deus. Só Ele salva, só Ele cura. Canta pra Ele. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Ninguém nos separa do amor de Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus, um só Deus. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus, um só Deus. Um só Deus. Só Deus. Louva o nome do nosso Deus com uma salva de palmas. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome dele, igreja. Que esse louvor possa se tornar uma declaração de amor hoje, sua para Deus. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Que no seu coração isso possa ser uma verdade, igreja. Declara para Ele. Erga sua voz. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo,
esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. A igreja do Senhor declara para ele: grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Dê uma salva de palmas para Jesus. Grandes coisas têm acontecido, né? Nós estarmos juntos novamente é uma grande bênção. Passou rápido para alguns, mas para outros bem demorado. Pouco mais que 2 meses estamos sem estar juntos, reunidos aqui como igreja. E é muito bom ver cada um de vocês, e é muito melhor ainda estar aqui com vocês. Para você que não está aqui, mas está nos assistindo, são alguns dos nossos irmãos que ainda não podem vir, né? Alguns irmãos do grupo de risco. Deus te abençoe aí onde você está. E que nós possamos continuar tendo uma melhora realmente significante na saúde da nossa cidade de Manaus. E que realmente nós possamos ter a possibilidade de voltar, eu não diria ao normal, mas ao novo normal. Eu falei com a Cris, minha esposa, que isso nos ensinou a ter um pouco mais cuidado com a nossa higiene, né? Um pouco mais ainda do que realmente precisa, né? E a gente tem tido um cuidado ainda maior com tudo isso. Isso é bom, isso não é ruim não, né? Mas nós temos a necessidade de estar tocando, de estar abraçando, de estar sentindo um ao outro, principalmente aqui no nosso estado, né? Amazonas, amazonenses gostam de estar abraçando os outros. E eu sei que a gente precisa se conter um pouco mais nesse momento, mas logo as coisas voltam ao normal, né? Graças a Deus por isso. Queria que você tirasse um momento agora para você orar, baixar sua cabeça, ore. Talvez tenha alguém na sua família que esteja precisando de saúde, e esse é um momento para você realmente orar por essas pessoas nominalmente. Lembre do nome da pessoa, ore por ela. Se tem alguém que não está empregado da sua família e precisa de emprego, também ore por essa pessoa. Esse é um momento realmente que muitas pessoas não estão trabalhando, e Deus possa estar cuidando de cada um de nós, tá bom? Vamos orar. Querido amado Deus, obrigado mais uma vez pela possibilidade de estarmos juntos. Obrigado porque Tu tem cuidado da Tua igreja, Tu tem cuidado das pessoas deste lugar, das pessoas que estão nos assistindo, e Tu possa estar respondendo nossas orações. Aqueles que estão orando por alguém que está doente, alguém que precisa de saúde nesse momento, que Tu possa estar ajudando essas pessoas a ficarem saradas, curadas, e ter todo o suporte médico necessário, Deus. Obrigado por tudo, por estarmos mais uma vez reunidos como igreja,
e que Tu possa estar cuidando de todos os profissionais da saúde, os profissionais da segurança, que têm continuado trabalhando intensamente nesse momento de pandemia. Obrigado também pelos resultados da ciência com relação à vacina, aos medicamentos no combate ao Covid-19. E obrigado, Senhor, por tudo, pelo cuidado que tem tido conosco. Muito obrigado por esse momento juntos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou com tanta saudade de ouvir você bater palmas, que eu vou pedir de novo para você bater palmas para Jesus. Se eu pudesse, eu ia dizer, dê um abraço, mas não posso, né? Então, dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos louvar. Vamos louvar o nosso Deus. Suba, suba, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, não se fadigarão. Suba, suba, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, não se fadigarão. Suba, suba e não se fadigarão. Amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Para você que está assistindo esse culto conosco, que está aí online, não está podendo estar aqui, Deus te abençoe aí onde você estiver. E quando as coisas já estiverem bem melhor, nós aguardamos você aqui para nos conhecermos pessoalmente. Talvez você nunca tenha vindo aqui nesta igreja, então que você tenha oportunidade de nos conhecer, vai ser muito bom. Bom, como nós temos um bom grupo aqui, e famílias, graças a Deus, reunidas, né? Graças a Deus por você estar aqui conosco.
Eu queria que você pensasse numa memória. Hoje nós vamos falar de memórias. Mas eu queria que você pensasse numa boa memória. Uma boa memória. Alguma coisa boa. Uma boa memória que você tenha. Eu não sei qual é a sua boa memória. Mas pense em uma boa memória aí. Alguma coisa boa que você lembra na sua vida. Alguma boa memória. Tem algumas boas memórias da minha vida que são muito legais, muito boas. Uma delas era quando eu era criança e bem pequeno ainda, uns 9 anos de idade. E eu, numa capelinha de madeira, que a gente chamava as igrejinhas de capela, antigamente, né? E com 9 anos de idade, eu lembro que eram 2 andares, a capelinha de madeira, 2 andares, dava um medo, às vezes balançava. E lá em cima, na hora do clubinho, com 9 anos, eu entendi que Cristo Jesus era o Salvador do mundo. E eu decidi entregar minha vida para Ele. Essa é a lembrança que eu nunca vou esquecer. Aquele dia que eu aceitei Cristo Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Essa é uma boa memória que eu tenho de tudo isso. Mas, você pensou em alguma aí? Compartilhe aí com quem estiver mais próximo de você aí. Fale de longe, né? Se você está longe, um tira e fala primeiro, aí depois o outro vai e fala, né? Tem que falar com voz mesmo, porque com máscara não dá para ler os lábios, né? Não dá para entender, não tem que falar um pouquinho mais alto com a máscara, né? A gente vai se adaptando, com tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre memórias, mas eu vou falar para você sobre criar memórias em Jesus. Estava falando para a Cris que essa semana estudando e fiquei pensando o que nós vamos compartilhar com a igreja no retorno das atividades, né? O que nós podemos compartilhar hoje? E aí vinha todos os dias ali orando, estudando, pensando. E aí chegou no dia que finalmente Deus falou o coração e disse assim: é isso aqui que a gente tem que falar hoje. A gente poderia falar de muitas coisas, né? Talvez você possa falar assim do retorno, da pandemia, do abalo da sua fé, uma série de coisas, mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre criar memórias em Jesus. Memórias ruins, elas vêm e elas vão ficar muito tempo. Por exemplo, quantos de vocês daqui a 5 anos vão lembrar dessa pandemia? Todos, né? Tem sido tão impactante na nossa vida tudo isso, que vai ser difícil a gente parar para pensar daqui a um tempo e dizer assim: eu participei dessa pandemia. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai estar velhinho, alguns, né? Algumas crianças e alguns adolescentes vão estar adolescentes e jovens, né? Eu vou estar ainda na flor da idade ainda, novo, né? Daqui a 20 anos. E a gente vai lembrar assim, vai estar lá no livro de história da sua criança. Você tem que ensinar para ele uma aula de história e vai estar lá a pandemia. E você vai dizer: eu estive lá nessa pandemia. É estranho, né? Mas como é bom a gente estar reunido, como é bom novamente estar podendo olhar nos olhos de cada um. Deus me ensinou uma coisa muito importante nesse período de pandemia, que a gente estava só os músicos e eu aqui, fazendo as gravações, e eu falei uma coisa para eles. Eu disse: olha, nós não temos público, só somos nós, mas nós temos o principal, nós temos aquele para quem a gente precisa louvar e direcionar tudo que nós fazemos. Jesus Cristo está aqui, observando tudo isso. Então, é mais do que suficiente, mais do que qualquer plateia necessária para isso. E assim nós aprendemos a fazer um culto sem pessoas sentadas nas cadeiras como vocês estão hoje aí, né? E isso foi muito bom. A gente aprendeu algumas coisas, né? Mas como é bom a gente estar reunido, olhar nos olhos e ver que alguns engordaram, outros emagreceram, que alguns os cabelos mudou, né? Alguns estão com o cabelo mais branco. O salão fechado, a academia parada, também não dá para acontecer outra coisa senão engordar e o cabelo ficar branco, né? Algumas pessoas eu começo a observar que eu achava que eram louras e não são, né?
Então é fake esse negócio, né? Algumas estão com o cabelo mais enrolados, que eram lisos, né? Não está podendo fazer chapinha, né? Então as coisas vão mudando, né? Mas a igreja, graças a Deus que estamos juntos novamente, e graças a Deus que logo logo os salões vão estar abertos, né? Vão estar abertos aí. E a igreja ela não parou. Eu acredito que a igreja ela passou a reunir de casa em casa. Eu acho que é isso que aconteceu. Sabe de uma coisa? Todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Lá em Atos 1 e 2, do 3, ali o início da igreja primitiva, você vai perceber que a igreja do Senhor, a igreja que Jesus Cristo começou através daqueles 12 discípulos, ela começou a ser perseguida e eles se espalharam. E a igreja cresceu. Hoje eu tenho observado muito, não sei se você acompanha um pouco disso, porque isso não passa na nossa mídia brasileira. Mas na China tem aumentado a perseguição das igrejas. E não só aumentado a perseguição, a destruição de igrejas. As igrejas têm sido destruídas, sido perseguidas. E graças a Deus que nós temos a oportunidade de falar, né? Falar um pouco mais. A memória que eu tenho dessa igreja é essa: juntos, reunidos num domingo à noite, louvando, celebrando a Jesus, pessoas se convertendo, pessoas se batizando, noites de Páscoa, noites de Natal, acampamentos, clubinho das crianças, a salinha dos kids. Tem que falar dos kids, porque senão daqui a pouco as crianças dizem que eu não falo delas. Uma aí já me falou que eu não falo das crianças aí. Chegou hoje, pastor, o senhor não está falando das crianças. Pronto, está resolvido esse problema. Mas essa é a lembrança que eu tenho da igreja, da nossa igreja, reunida, dentro dos ministérios, funcionando. E Salmo 84:10, você pode abrir sua Bíblia aí em Salmo 84:10. Se você não trouxe sua Bíblia, não se preocupe, vai estar aqui no slide para você ler também. Deixa eu só abrir a minha aqui para 84:10. Só a primeira parte. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Melhor é um dia nos teus átrios. Melhor é um dia na presença de Deus. Melhor um dia com a igreja. Melhor um dia com a sua família louvando ao Senhor do que em qualquer outro lugar. O que é em outro lugar? Infelizmente, algumas pessoas nesse período de pandemia, elas disseram assim: poxa, queria poder ir para a igreja, queria poder ir para a igreja, queria poder ir para a igreja. E hoje as igrejas estão parcialmente liberadas. Mas da mesma forma como as pessoas vieram para a igreja, tem muitas pessoas que foram para as farras, né? Então, infelizmente, ainda não entenderam isso. Mas para entender isso, você precisa ter um relacionamento com Jesus. E antes de começar a mensagem de hoje, eu quero orar com você para que Deus traga o entendimento ao nosso coração. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por estarmos juntos. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Obrigado pelos cuidados, pela proteção. Que tu possa abençoar cada pessoa para andar nos teus caminhos do Senhor, para que possam estar protegidas por ti, para que possam estar recebendo a tua segurança. E obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos, estarmos juntos. Te louvamos, te agradecemos, que a tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pensando em todas essas coisas, memórias e momentos que nós perdemos, né? Foram 2 meses ficando em casa e nós não pudemos fazer churrasco, não podemos fazer muita coisa. A gente tinha que falar de memórias. Memórias são muito importantes. Nós começamos nesse início do ano um plano de leitura de 2 anos para ler a Bíblia. Alguns de vocês aderiram, alguns de vocês até me pedem ainda de vez em quando
a sequência da leitura do ano. Alguns já estavam lendo a Bíblia de alguma forma, mas dentro dessa leitura, da leitura do ano que a gente está fazendo, num dos capítulos que nós passamos, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no capítulo 2, e você pode abrir sua Bíblia aí, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Deuteronômio, eu voltei numa história que eu já tinha lido antes, que fala, basicamente Moisés fala das memórias que o povo de Israel precisa lembrar. Nós esquecemos fácil das coisas boas, mas nós lembramos muito das coisas ruins. E isso só é fruto de pecado, porque as coisas boas nós esquecemos, mas as coisas ruins parece que elas ficam ali guardadas no coração e de repente elas vem a lembrança. Mas esquecemos daquilo que Deus fez em nossas vidas, diariamente, de quanto Deus já te ajudou, de quanto Deus te abençoou e quanto Deus te deu tantas vitórias, né? Então, nessa leitura desse livro de Deuteronômio 1 e 2, já faz um tempinho que a gente passou por ele, eu observei um pouquinho sobre coisas boas. A gente vai ler agora no Deuteronômio 1, 21 a 37. Eu vou ler aqui, tá bom? Do 21, Dudu, do 21 até o 37, a gente vai ler um pouquinho. Deixa eu ler aqui, que senão eu vou ficar de costa para você muito tempo. Deixa eu abrir aqui. 1, do 21 até o 37. Fala bem assim: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo e nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais as cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Deixa eu dar uma paradinha bem aqui, enquanto depois a gente continua a leitura. Preste atenção. Moisés está relatando o momento que eles iam entrar numa outra terra para explorar, uma terra que Deus prometeu a eles, né? Deus disse: vão e eu vou dar a terra para vocês. Aí vem uma coisa que se chama medo. O medo nos atrapalha muito. O medo nos traz doença. O medo nos faz esquecer das memórias que nós temos com Deus, das coisas boas que nós tivemos com Deus. Esse povo que recebeu essa informação da terra que eles iam receber agora, eles já tinham saído do Egito. Deus tinha tirado eles do Egito. Eles já tinham andado 40 anos no deserto. E Deus tinha suprido tudo para eles. E ainda assim, eles duvidavam do Deus que eles tinham. Muitas experiências, muitas memórias, mas ainda assim, eles esqueceram. Pediram para Moisés mandar 12 homens para espiar a terra, e eles foram. E quando eles voltaram, a primeira coisa: a terra é boa. A terra é boa, não é? Pastor, aquele terreno é bom, aquela casa é boa, aquele carro é bom, aquele lugar vai ser um bom lugar, mas tem sempre o mais, né? Tem sempre o mais. Mande algumas pessoas na frente para ver como é que a gente vai fazer. Parece ser uma boa atitude no primeiro momento, né? Diz assim: poxa, eles estão tendo um cuidado de mandar um pessoal na frente para verificar como é que vai ser, e depois vai um grupo maior. Mas na verdade não.
Eles estavam com medo. Preste atenção no versículo 26, o que ele fala. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorre até chegarem a este lugar. E apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia. Procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele os seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Até aí. Preste atenção. Naquele momento, o povo queria saber o que eles iam enfrentar, o que eles iam entrar lá. Deus já tinha prometido que a terra ia ser deles, e que era deles aquela terra. Eles pediram que fossem enviados uns homens para verificar a terra. Moisés, ok, vou mandar, mandou. E quando eles vieram com o relato para aquele povo, eles foram para as suas tendas e começaram a inflamar, dizendo: olha, não vai dar certo, eles são maiores do que nós, são mais fortes do que nós. O que aconteceu com aquele povo? Eles esqueceram do Deus que eles têm, que eles tinham. Eles esqueceram as memórias que eles estiveram no Egito quando aquelas 10 pragas vieram. De todas aquelas pragas, para mim, a que demonstra o maior poder de Deus sobre a proteção do seu povo é aquele momento que Deus diz assim: ó, coloque o sangue do cordeiro na porta, e por onde o anjo passar, ele não afetará o primogênito. E todos aqueles que fizeram, Deus protegeu, mas os filhos dos egípcios que não ouviram, morreram. E depois, Moisés relata mais uma vez, no versículo 29, ele fala bem assim: o Senhor, no 30, que está à frente de vocês, lutará por vocês. Moisés disse assim: olha, quem vai lutar é Deus por nós. Igual como ele fez lá no Egito, igual como ele carregou vocês no deserto, como um pai carrega um filho. E da mesma forma como ele colocou uma nuvem de fogo e uma nuvem de dia para guiar o povo de Deus. Memórias, meus irmãos, memórias com Deus. Precisamos lembrar das coisas que Deus faz em nossas vidas, das coisas que Deus nos protegeu, nos blindou. Sabe aquele carro que vinha na tua direção e ele não te bateu? Isso são memórias que você tem com Deus, proteção de Deus. Sabe aquele buraco que você escapou de pisar e cair? Deus tirou você lá daqui, segurou você para você não cair. Sabe aquele dia que você ficou doente e Deus te levantou, te restaurou? Ninguém tira de você. E por várias vezes Deus lutou por eles no Egito, no deserto. E Moisés recordou as lutas e as vitórias.
dadas por Deus aos israelitas durante os 40 anos. Cada vez que a sua fé é provada, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Eu pedi para você pensar agora no início da mensagem em uma memória. Eu não sei se você pensou. Você que está aí também nos assistindo, eu não sei se você pensou. Mas pare para pensar. Se você pensou, pense se essa memória que você lembrou é uma memória sua com Deus, uma experiência sua com Deus. E se você não pensou em nenhuma, pense agora nas memórias que você tem com Deus, naqueles momentos que você teve com Deus, só você e Deus. Sabe de uma coisa? As experiências que nós temos com Deus, ninguém tira, é só nossa e de Deus. Tem coisas que a gente não fala, tem coisas que a gente só fica entre nós e Deus, que ninguém tira. Essas memórias são muito importantes, são muito importantes. Construção de memórias são muito importantes. Precisamos construir boas memórias em Jesus. Só que o problema é que nós queremos que sejam coisas assim, ó. Aconteça. Construção exige tempo, dedicação e esforço. Tempo, dedicação e esforço. Você quer construir memórias com Jesus? Você precisa dedicar tempo, esforço e dedicação. Esforço, dedicação, esforço, dedicação e esforço. Se você não dedicar tempo com Deus, você não vai ter experiência com Ele. Se você viver sua vida corrida, como vai estar voltando agora, cheio de carros na rua, as pessoas voltando às suas atividades, se você voltar para aquela mesma rotina de antes, de acordar cedo, trabalhar, chegar em casa, estudar, cuidar do marido, da esposa, das crianças e tudo, e você não tirar um momento para ter com Deus, as suas memórias serão poucas. Agora, se você viver tudo isso, reconhecendo Jesus em todos os momentos, é possível que você vai começar a entender que Deus está agindo em cada coisa que você vive no seu dia a dia. Mais uma vez que nós construímos, dando tempo, dedicando, se esforçando, e é realizado, é concretizado, quando está pronto, isso traz uma alegria aos nossos corações. Preste atenção nesses exemplos que eu vou dar para você. Isso aqui para as mães, né? 9 meses no ventre, dor na costa, pé inchado, noite sem dormir, posições difíceis de conseguir para dormir numa cama, porque o menino está de um lado de outro, o menino chuta de noite, chuta de dia, chuta de madrugada, a toda hora. Mas depois de 9 meses, quando você vê o menino nos seus braços, imagino que isso não tem preço. Talvez algumas vão dizer assim, é claro, pastor, acabou a dor. Mas a satisfação de ver uma criança sua, que nasceu do seu ventre, isso é uma memória só sua e de Deus. Só sua e de Deus. Os homens, né, os homens que pintam a casa, na verdade, que pintam alguma coisa, quando você começa uma parede, você diz assim, essa parede é grande. E aí você começa, olha, quando a gente for pintar essa parede aqui, essa daqui é uma parede grande, dessa lateral aqui. Aí você começa ali, chega mais ou menos aqui na beirada do palco, você já está cansado, tanto levantar o braço e descer. Mas quando termina e fica pronta, fica bonitinha, diz assim, puxa, que legal. Isso é uma satisfação, isso é uma memória que ninguém tira. A conversão de um amigo, sabe aquele amigo que você convida, e um dia ele vem na igreja e ele diz assim, eu quero aceitar Cristo Jesus. Isso não tem preço, isso é uma memória que é só você e Deus. Mas isso precisa de tempo? Precisa. Precisa de dedicação? Precisa. Muitas vezes você vai ouvir seu amigo dizer assim, não vou não, quero não. Você talvez fez isso muitas vezes. Você enrolou aquela pessoa que queria levar você para a igreja muitas vezes. Você fugiu. E hoje você está aqui, não é? Casamento. Foi tão difícil achar a namorada, assim como foi difícil noivar. Mas olha,
quando chega naquele ano que é para casar, que você começa a pensar em todos os detalhes, ornamentação, lugar, pessoas para convidar, vestido, terno, aliança, e todos os detalhes, aquela correria toda. Quando chega o grande dia, aquilo traz uma satisfação no coração, porque aquela correria valeu a pena para aquele dia. Foi fantástico. E olha que é tão rapidinho, 2, 3 horas de casamento que demoraram meses para serem ficar pronto, né? Ficar pronto. E aí o pastor vai lá em meia hora, aceita, acabou o casamento, né? Mas isso é uma memória. E todas essas coisas, elas foram acompanhadas de, muitas vezes, de dor, né? Algumas vezes de muita dor. Mas quando o resultado é concluído, ninguém tira isso. Ninguém tira isso. Quando você vê um ministério crescendo, eu vou compartilhar para você uma coisa. Quando nós assumimos essa igreja em 2016, passou várias coisas na minha cabeça, mas uma das coisas que mais orei para Deus foi: Deus, cuida e me ajuda a cuidar das ovelhas dessa igreja. Porque quando eu vejo a igreja, eu digo assim: Deus, tu é muito bom, porque tu tem mantido essas pessoas neste lugar, tu tem trazido pessoas novas nesse lugar, né? E não é por conta do pastor Maico, não é. É Deus, é Jesus Cristo que mantém vocês aqui. É as suas experiências com Deus, o seu relacionamento com Deus dia a dia, as suas memórias no dia a dia que fazem você permanecer nos caminhos do Senhor. Esse aqui é só um lugar para nós nos reunirmos como igreja. Mas você tem que ser igreja lá na sua casa com a sua família. Lá onde você estiver, você precisa ser representante de Jesus Cristo. Onde for. Tem uma passagem que está em Lamentações, no capítulo 3, olha, Lamentações é um livro de lamentações, mas esse aqui é legal, essa passagem. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele fala bem assim: todavia, se você ler o 1 e o 2, você vai ver que é uma lamentação mesmo, né, do povo de Israel ali, cativo na Babilônia, um monte de coisa que aconteceu com eles. Mas quando ele chega no 3, no versículo 21, ele fala bem assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa das misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis, que nós estamos aqui. Porque Ele cuida de nós todos os dias. Ele protege. Eu louvo a Deus por muito mesmo, louvo a Deus, porque desta igreja, nenhum de vocês, nenhum membro dessa igreja esteve no hospital durante esses quase 3 meses. Não que tenham me falado, mas nenhum, graças a Deus. E a gente orando ali todos os dias. Oramos por muitas pessoas que tiveram Covid, oramos por muitas pessoas que foram curadas, graças a Deus. Mas vocês estão bem, e graças a Deus por isso. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são inesgotáveis. Acredite nisso. Não vai acabar. Deus vai continuar tendo misericórdia de cada um de nós. E eu falei dessa música aqui há um tempinho, numa das mensagens que eu dei nessa pandemia, e porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se ela fechar, acredite, foi o melhor. Se a doença vier, Ele continua sendo Deus também. Se curado formos,
Isso também é pela vontade de Deus. Não esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. O que basta a nós é continuar tendo um relacionamento com Ele e criando boas memórias com Jesus. Coloque Jesus na sua vida e você vai poder aproveitar boas memórias, boas lembranças, bons momentos, boas experiências com Deus. Pastor, mas eu vivo alguns momentos bem difíceis na minha vida. Viva cada um desses momentos tendo fé em Jesus. E isso vai fazer uma grande diferença. E sabe de uma coisa? Jesus disse que nós precisamos criar memórias. Lucas, no capítulo 22, e esse é o último versículo dessa mensagem de hoje. No capítulo 22, no versículo 19, Lucas 22, 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus, ao instituir a ceia do Senhor, Ele nos fez lembrar da cruz. Ele nos fez lembrar da promessa que Ele um dia irá fazer conosco essa mesma ceia. De que Ele foi, mas Ele vai voltar. E quando nós recordamos o sacrifício, logo no nosso coração vem a memória do amor de Deus por nós. Essa é uma memória que você não pode esquecer. A memória de Cristo na cruz, porque Ele lhe ama. Porque Ele ama você. Que Ele ama cada um de nós. E o simples ato de comer o pão e beber o vinho na companhia de nossos irmãos e das nossas irmãs traz à memória as mais extraordinárias realidades do nosso Criador, a essência do Criador, que somos para Ele, do que Ele é capaz, do seu amor, de tudo que Ele faz por nós. Mas também nos traz a memória de que nós precisamos fazer as coisas em memória de Jesus, lembrar de tudo que Cristo faz em nossas vidas diariamente. Tudo. Então Jesus nos ensinou a construir memórias. Então construa boas memórias, fortaleça a sua fé. O que você está esperando para construir boas memórias com Jesus? Um relacionamento. Se o seu relacionamento não está estreito com Jesus, você não terá boas memórias. Se você afina o seu relacionamento com Jesus, você terá muitas memórias. Muitas memórias. E isso, infelizmente, ou melhor, felizmente, não depende de mim, mas depende de cada um de vocês. Assim como a minha parte de criar memórias com Jesus na minha vida e na vida da minha esposa, da minha família, eu preciso fazer acontecer isso com Cristo. E cada um de vocês tem que fazer individualmente com Cristo. Então faça acontecer. As coisas importantes da vida serão gravadas de modo inesquecível. E isso fica também na memória das pessoas que rodeiam cada um de vocês. As suas memórias com Jesus fortalecerão a sua fé. Muito. Uma das coisas que mais foi abalada na vida dos cristãos nesse momento de pandemia, sabe o que foi? A fé. A fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, se você quer ser forte na sua fé, precisa ouvir a palavra de Deus. Não basta só no domingo, no culto da igreja, no culto online, não basta. Precisa todo dia se encher da palavra. Isso é, ter um relacionamento com Jesus. E através disso você abrirá portas para ter experiências com Deus. Não caia na tolice de achar que só estar na igreja no domingo resolve a sua vida. Não resolve. E nem caia na tolice de achar que você é forte sozinho. Sozinho, ninguém anda.
precisamos andar com Cristo e na companhia de boas pessoas. Amém? Então, crie boas memórias. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, te amamos e te agradecemos por essa noite. Obrigado por todos que estão aqui. Que tu possa nos ajudar a estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Que possamos ter momentos maravilhosos, possamos ter experiências maravilhosas que nos trarão boas lembranças. E nós possamos sempre estar lembrando de tudo que tu já fez em nossas vidas e que faz em nossas vidas diariamente. Possamos reconhecer isso, para sermos fortes, para permanecermos firmes em Ti e aprender a superar todos esses momentos. Te agradecemos, Deus, por todos que estão aqui. Obrigado mais uma vez pelo Teu amor por nós. Fortalece a nossa fé e nós te agradecemos, porque Tu és bom, Tu cuida de cada um de nós. Tem cuidado dessa igreja, tem respondido às orações de todos aqueles que têm pedido oração. Continua abençoando cada pessoa que tem assistido nossos cultos, em suas casas, seja onde for, Deus, em lugares que nós não conseguimos imaginar, que esse culto chegue, que essa palavra chegue a essas pessoas, e que faça mudança em seus corações, que haja realmente o desejo genuíno de crescer, de ter um relacionamento com Jesus, de aprender e de verdadeiramente ter um relacionamento com Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu faz em nossas vidas. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você... Fique em pé. Vamos louvar o nosso Deus. Mas se você entendeu nessa noite que você precisa ter um relacionamento mais estreito com Jesus, durante nós cantarmos esse louvor, durante nós cantarmos essa música, ore ao Senhor. Aí onde você está, ore. Peça para que Ele faça parte verdadeiramente da sua vida, que você realmente largue tudo aquilo que lhe atrapalha. E se você quiser aceitar Cristo Jesus nessa noite, você que está nos assistindo, você que está aqui, enquanto nós estivermos cantando esse louvor, você pode baixar sua cabeça onde você estiver mesmo, orar ao Senhor Jesus. E você pode dizer para Ele que você quer ter um relacionamento com Ele, que você entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que você precisa ter um relacionamento com Ele. E ao final dessa oração você pode dizer: Senhor, em nome de Jesus. E você termina com um amém. E se você aceitou Jesus e você quer aceitar Jesus e quer saber um pouco mais, você pode nos procurar no final, você que está aqui, ou a mim, ou o pastor Emerson que está ali atrás. E se você está nos assistindo e tomou a decisão de aceitar Jesus, depois você pode mandar uma mensagem: olha, eu aceitei Jesus, eu quero saber um pouco mais, e a gente vai entrar em contato com você. Louve ao Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Preste bastante atenção nesse louvor. Vamos louvar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e
me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Como é bom estar no culto do nosso Senhor com nossos irmãos. Deus te abençoe com uma ótima semana. Nós vamos orar e vamos cantar mais um louvor ao nosso Deus, tá bom? Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado pelo teu imenso amor por nós. Que tu nos dê uma ótima semana em Cristo Jesus. E te agradeço por cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está assistindo a este culto. Que tu abençoe cada um, Senhor. Que seja uma semana para nós estreitarmos o relacionamento com Jesus, estarmos cada vez mais próximos dele. Muito obrigado por tudo, te amamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Nas palmas, igreja. Só tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Poderoso. poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Te seguirei, Te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei. pra sempre, ó Deus. Pra sempre, ó Deus. Vou Tu és o cantar e Senhor, tu és Rei dos adorar reis, tu és Senhor, que és santo. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti. Vou cantar e Deus de adorar graça e amor, reinará pra sempre. Tu és santo, Deus. Vou amar-te, adorar-te, vou prostrar-me diante de ti, príncipe da paz, e eu vou viver pra ti. Tu és santo, Tu